Olá, seja bem-vindo ao Cinemundo, eu sou Edmo Júnior e vou falar sobre a estreia da minissérie Wonder Man, ou Magnum, como está sendo chamado aqui, do Disney Plus. Aquela sériezinha que ninguém pediu, mas eles lançaram numa porrada só todos os episódios. A série é uma criação de Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. O Daniel Cretton é o diretor de Shang-Chi, né? Eu acho um filme mediano da Marvel, o final assim, ele chuta o balde, enfim. Não estou aqui para falar dele, estou aqui para falar do Wonder Man, do Magnum, que para quem cresceu nos anos 80, Magnum é outro, né? Mas enfim, é um personagem que sim, teve sua etnia trocada, sua história de origem, seus poderes, tudo isso, tá? Então vou começar falando sobre a história da série. Na série, o aspirante ator de Hollywood, Simon Williams, está tentando decolar e durante um encontro casual no cinema ele conhece o Trevor Slattery, que é o personagem do Ben Kingsley, né, que lembra que apareceu em Homem de Ferro 3 como Mandarim. Então, e depois você descobre que ele é um ator e ele aparece no Shang-Chi. E eu achei tão ruim. O Ben Kingsley é um puta ator, mas eu acho que nesse papel, apesar de engraçado, algumas tiradas, eu acho que ele não tá bem e trouxeram o personagem de volta. Mas tem todo um porquê que, claro, eu não vou revelar. E o que a série te mostra é que o Wonder Man era um filme, né, dos anos 70 talvez, 80, e vão fazer um remake e o Simon quer pegar o papel principal. Só que o Simon tem um segredo, tá no trailer. Quem conhece a história do Wonder Man? Cara, o Wonder Man é aquele personagem que quase ninguém leu, ele tem poucas edições, a história dele é bem diferente, mas a série é isso aqui. O Simon vai se candidatar ao papel principal, né? Só que ele tem aquele segredinho que são os poderes dele, que é aí que vem a grande mudança, uma das grandes mudanças. Segundo o Daniel Cretton, a Marvel deu liberdade a ele. Então a merda é essa quando você dá muita liberdade, né? Nos quadrinhos, para quem não sabe, o personagem foi criado por Stan Lee e pelos artistas Don Heck e o Jack Kirby. E apareceu pela primeira vez em Vingadores número 9, em outubro de 1964. E do que se trata? Nos quadrinhos, o Simon Williams era filho de um rico industrial, né, que após a morte o Simon assume a empresa dele. Só que os problemas da empresa do pai tem a ver com a empresa do Stark, sabe? O cara vai ficando meio puto e acaba aceitando uma proposta do Barão Zemo, né, para se vingar. Então, isso nos quadrinhos, tá, galera? Então o Barão Zemo faz um experimento com ele, onde ele recebe poderes iônicos, vamos dizer assim, né? Ele tem super força, ele voa, resistência sobre-humana, isso tudo. Ele surgiu nos quadrinhos como vilão. E ele foi chamado de Magnum pelo Barão Zemo, beleza? Ele surge como vilão, ele dá uma sumida uns anos e retorna ao lado dos heróis e vem a fazer parte dos Vingadores numa época ali e tal. E, cara, a série te mostra que ele nasce com os poderes. Sabemos que no MCU, né, na Marvel, quem nasce com os poderes é quase certo ser mutante. Só que eles deixam em aberto aqui, não te explicam, tá? Ele já nasceu com os poderes, você fica sem saber, mas você deduz que ele seja um mutante. A série só não tem a coragem de te falar que ele é mutante, como o amiguinho, o gênio da Kamala Khan virou pra ela na última cena e falou: você é uma mutante. Porra, cá entre nós, né? Aqui no personagem mais sério, não acontece isso, mas vida que segue. Então vocês podem ver que a origem do personagem nos quadrinhos é completamente diferente da origem que eles te mostram na série, tá? Ela é uma série de 16 anos, confesso que não sei porquê, porque não tem ação praticamente, tá? Violência mínima, insinuação, claro, não vai ter palavrão, acredito que não, mas pra mim, cara, é a série da Marvel menos Marvel que eu assisti até hoje. Pelo seguinte, vocês assistiram o Estúdio do Seth Rogen, que tá lá no Apple TV Plus? Então, é uma mistura de O Estúdio com a série menos Marvel da Marvel. Sacou? Você vai ver em 8 episódios de meia hora, que eles também lançaram uma porrada só, né? Porque é um projeto que desde que saiu tá tendo burburinho por causa da mudança de etnia.
foi igual Iron Heart, foi igual Agatha, ninguém pediu essas merdas e eles lançaram. A Agatha ainda foi pingada, né? Porra, foi doído. Agora, Iron Heart foi em acho que 2 semanas, né? E aqui, cara, foi numa porrada só 8 episódios de meia hora. Eu conferi e realmente, bicho, o que eu disse, é a série Marvel menos Marvel que eu assisti porque ela não tem ação. O que eu achei interessante, achei legal, são os diálogos, né? A dinâmica entre o Simon Williams, né? O Magnum Wonder Man e o Trevor Slater. Cara, já falei do Ben Kingsley, né? Tenho que falar do Yahya Abdul-Mateen II, que a gente conhece ele como a Raia Negra, do antigo DC Filmes, né? Antigo DCU. E aqui ele entra como este herói, mas que na série você só vê um cara com traumas procurando o papel da sua vida, só que ele não pode ter poderes, ninguém pode saber que ele tem poderes, ele tem que esconder a identidade. Identidade não, porque ele não é herói, ele tem os poderes, ele esconde essa merda. É só isso, tá? Ponto. O elenco ainda conta com participações do Joey Pantoliano e do Josh Gad, interpretando eles mesmos, sacou? Ali no meio de Hollywood, ali em Los Angeles. Então, eles interpretam eles mesmos. Você tem um papel dedicado a um outro personagem que ninguém conhece, tá? Vou ser sincero, eu não li tanto da Marvel, mas é um personagem bem bunda, não vou citar qual é. Mas o próprio Wonder Man, cara, e assim, eu acho que, espero que seja o último produto Marvel que eles façam a mudança de etnia. Você vai falar, mas não tem importância isso, não tem... Cara, vai de cada um, sacou? Eu não curto quando isso acontece, ainda mais sendo o personagem principal. Apesar que eles tentam remediar, entre aspas, te mostrando no começo da série imagens do Wonder Man original, mas você sabe que o Wonder Man é o personagem de um filme, né? Que nos quadrinhos, depois de toda aquela merda que o Zemo faz com ele vai pra geladeira, ele volta pros Vingadores, ele descobre que tem um dom pra atuar, aí ele vai pra Hollywood trabalhar como ator e dublê. Como ele é praticamente indestrutível, né? Ele como dublê não ia ter problema algum. Isso nos quadrinhos. Aqui na série ele é um bundão, tá? Na minha opinião, que se preocupa muito com a opinião alheia e conhece esse cara que ele é fã, e tem sempre a piadinha do Slater ter sido o mandarim, né? Ele disse, foi um dinheiro que eu tive que arrumar para não sei o que, enfim. Cara, se você assistiu tudo que a Marvel lançou até hoje, não vai deixar de ver isso agora, né? Já adianto que são episódios que nenhum deles tem cena pós-crédito. E como eu disse, você fica esperando a ação, irmão. Você não tem, é praticamente o estúdio, né, a série do Seth Rogen, com a série da Marvel menos Marvel, porque, cara, você tem referências porcas ali, mínimas, referências visuais, tá? Você não tem grandes participações especiais. É uma série que se afastou bem do MCU, tá? Do núcleo do MCU ali, vamos dizer assim. Referências ao universo amplo da Marvel você não tem. E, bicho, não entendi até agora qual é dessa série. Vamos fazer só para trocar etnia, botar um ator negro. E olha que o Mateen, né, o ator, ele é muito bom. E por falar na atuação dele, a dublagem eu achei bem fraquinha. No caso ele, quem assistiu os últimos projetos dele, assim como em Aquaman, era o Duda Ribeiro que dublava. Aqui, desculpe, não conheço o dublador, mas pra mim a voz não casou legal com o personagem, tá? E se você é como eu, que vai assistir porque é fã da Marvel, assistir tudo que eles lançam, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Agora, se você abraçar o que fizeram com o personagem e o estilo de série, tem a fotografia até legal, tem os efeitos especiais, bem poucos, mas tem. Mas, cara, não vai longe, sabe? Eu fiquei assistindo, você assiste 8 episódios e, quando é que o cara vai virar o herói? Bom, não vem. Pô, tudo pra ele assumir esse papel do Wonder Man. O cara nem se chama... Aqui a série é Magnum, lá fora é o Wonder Man, aí quando começa os episódios aparece o Wonder Man na tela, e aqui, chamam de Magnum, sabe? Cara, ficou meio confuso isso, porque, como eu disse, ele foi renomeado como Magnum pelo Barão Zemo depois que fez o experimento com ele. Até isso ele era Simon Williams. Como no filme ele é Simon Williams, que está tentando um papel para a nova versão do Magnum, nem falam Wonder Man.
né? Vou ser sincero também, não assisti legendado com áudio original para saber se eles falam Wonder Man ou falam Magnum. Mas também, se eu de menos, não ia mudar a minha opinião sobre a série. Das piores séries da Marvel, é a menos pior, tá? Na minha opinião. Ela realmente não fede, não cheira, mas tem algumas cenas ali do Martin e do Ben Kingsley que valem a pena pelos diálogos. Só isso, cara, não espere grandes sequências de ação. Não espere, por favor, porque você vai se decepcionar, assim como eu, que eu esperava mais agilidade da história. E são 8 episódios, cara, murriando pro cara conseguir o papel. E ele tá escondendo a identidade dele, os poderes. E como eu disse, quem nasce com poder na Marvel é mutante, mas não tiveram a coragem de chamar o cara de mutante, como fizeram com a série da Kamala Khan, né? Enfim, isso foi o que eu achei desta série, que, como eu disse antes, ninguém pediu, mas a Marvel fez questão de entregar. Vamos ver se daqui pra frente eles tomam mais cautela. Eu espero realmente... É minissérie, tá, galera? Eu espero realmente não ver esse personagem tão cedo. Mas quem sabe o que o futuro reserva pra gente no Marvel Studios, não é? Bom, se você chegou até o final do vídeo, eu te agradeço. Já peço para deixar o joinha, se inscrever e ativar o sininho. Se você assistiu a série, comenta comigo o que achou. Curtiu o vídeo, compartilha. Eu fico por aqui e até a próxima.